Boa noite. Júnior Mosco revela. Hoje eu trago aqui uma amiga, uma profissional, uma mulher que eu tenho orgulho de apresentar para vocês. Nascida dia 16 de setembro, virginiana nata, Cristiane Radai Rocha. É paulistana e descendentes de croatas. Médica dermatológica, é filha única de Nena Radai, Dona Nena, como é carinhosamente conhecida, e Eduardo Rocha. Passou a infância em Araçatuba e a adolescência em São José dos Campos. É mãe de William, de 10 anos, Guilherme, de 7 anos, e casada com Adilson Peron. Cristiane Radai. Tudo bem, Cristiane? Tudo bem, Júnior. É um prazer estar aqui com você. Boa noite. Cris, eu perguntei aqui para você, ainda há tempinho, um apelido carinhoso, né? Você me disse que tinha Trovão e Neguinha. Me fale um pouquinho disso. Neguinha é um apelido carinhoso de infância que todo mundo que nasce em casa, seja gente, seja animalzinho, é neguinho ou neguinha. Então, neguinho é uma tradição de família, né? Então, até hoje, a minha mãe me chama filhinha, neguinha, então, bem bronzeadinha que eu sou. E o outro apelido que é diferente, que é Cris Trovão, é um apelido de adolescência que eu não vou esquecer, que é de uma tia, amiga, madrinha, mãe da minha melhor amiga de adolescência, que é a Ângela Savastano, lá de São José dos Campos. Então, como eu sempre falei baixinho, fui delicadinha, e como ela recebia a gente sempre no sítio dela, o feijãozinho, então não tinha só eu de Cris. Então eu era a Cris Trovão e tinha as outras Crises que ela diferenciava. E existia assim um embate, uma invejazinha, né, da Cris Neguinha, né, e da Cris Trovão? Existia uma disputa aí, carinhosamente dizendo, da mãe com a tia? Sim, sim. Eu sou filha única, minha mãe é ciumentíssima até hoje, então sempre foi neguinha. Se falar de Cris Trovão, ela vai falar, quem? Não, então é uma coisa que meio que inaceitável. Inaceitável. Certo. Me fala um pouquinho sobre a Cris na adolescência e na infância. A infância foi em Araçatuba? Até os 3 anos de idade, em São Paulo, na Alameda Jaú. E uma lembrança gostosa que eu tenho dessa época era a cozinha da Kitchens, com as margaridas de decoração na cozinha. E o cachorro da vizinha que vinha me visitar em casa, que era o Rabicó. De São Paulo, a gente mudou para Araçatuba, onde eu fiquei dos 3 aos 6 anos. Então, eu me lembro de zoológico, de amiguinhos de escola. Uma amiga muito bonita que eu tinha, que era Lígia, cabelo liso, escorrido, loira, das freiras do Colégio Salesiano. Eu era muito pequena ainda, já ia para a escola. E de Araçatuba, que a gente ficou pouco tempo, fomos para São José dos Campos. Então, lá que eu passei a minha adolescência, então foi um período muito gostoso da vida. E durante as férias, a gente passava as férias em São Bento do Sapucaí, na chácara, que era o feijãozinho ou o baúzinho da Ângela e da Daniela. Que é próximo de São José. São José é bem pertinho de tudo, né? Então, perto de Rio, São Paulo, Campos. Eu me considero sorocabana porque é muito tempo que eu estou aqui. Mas, assim, a minha cidade do coração é São José dos Campos, onde eu fiz muitos amigos, onde eu passei a adolescência. E boas lembranças que eu tenho dessa época eram as férias junto com os amigos adolescentes. Então, a Daniela é de uma família de 7 irmãos, muitos primos, e eu era filha única. Então, a Daniela era minha meia-irmã. Então, a gente estava sempre juntas. Ela é virginiana também, fazia aniversário um dia depois que eu. E a gente frequentava muito nas férias e nos feriados 2 sítios diferentes. Um deles, que era o Feijãozinho, um sítio bem rústico, daqueles que tinha aranha debaixo da cama. A gente, mãe da Daniela... E você gostava disso? Gostava. Então, era uma casa pequena, uma casa simples, não tinha luz. Então, à noite era luz de lampião, a gente ficava contando história em rodinha. Na época do cometa Halley, a gente foi acampar nesse sítio para tentar ver o cometa Halley. Então, são histórias que vão, né,
voltando à mente, é uma época muito gostosa. E era uma Cris moleca, ou era uma Cris delicadinha, era uma Cris comedida? Como que era essa Cristiane lá na infância? Lá na infância, quando a gente está no meio de amigos, né, de adolescentes, a gente acaba se soltando mais, né? Mas nunca foi assim, muito audaciosa. Gostava muito de bichinho, como até hoje. Então, gostava de dar comida para o jumento, que vinha comer açúcar na nossa mão, na porta da cozinha. Andar a cavalo. Então, tinha éguas lá que eram de hípica. Então, aprendi a andar a cavalo no Feijãozinho. Um dia a gente foi andar, tinha chegado uma égua nova, a Libuna. Ninguém queria andar na Libuna. Sobrou para mim, vamos lá andar na Libuna. Era uma égua que tinha vindo do jockey. Então, era um puro sangue inglês, uma égua enorme. E foi esse dia que eu aprendi a saltar sem querer. Então, ela pulava riozinho, riachinho, porteira. E foi. Então, uma aventura, ou alguma passagem, né, desse tempo que realmente, remeta a você e que faça você se transportar para aquela época? Os banhos de cachoeira. Você já tomou banho de cachoeira? Já lavou o cabelo numa cachoeira? O cabelo fica lindo, fica com brilho. Então, aquele trajeto da gente caminhando até a cachoeira. Então, ver toda a paisagem, escutar os barulhinhos do mato, a aguinha. Então, e aí já surgia um pouquinho também da Cris romântica, ou era só uma coisa de moleca mesmo, de infância, ou já tinha aquela coisa mais nostálgica, já? Nessa época eu devia ter entre 12 e 15 anos, então era uma menina tímida, então não era de ter namorados, nada disso. Mas o coraçãozinho não batia ainda? Não, o coraçãozinho não batia ainda. E essa minha amiga Daniela, eu era confidente dela, então ela tinha um namorado que era o primo, então era escândalo da família. Enfim, tudo se resolveu. E só você sabia o segredo dela? Só eu, até que o dia que a mãe dela pegou os dois se beijando. E aí foi. E ela não sabia nenhum segredo seu? Mas acho que também não era uma menina de ter muitos segredos também. Mas um segredo, assim, que talvez seja a curiosidade, que hoje você, como mulher, você fala, era uma bobagem, mas era um segredo na época. Nada me vem à mente, assim, de um segredo, de uma coisa. E a relação nessa época com a mãe, Dona Nina, como que era? Quando eu tinha 11 anos, meu pai faleceu. Então, a minha mãe, uma guerreira, lutou muito para criar uma filha sozinha, né? Então, nessa época que o meu pai faleceu, a gente estava construindo uma casa e quando ele morreu, muitas coisas mudaram. Então, a gente foi obrigado a mudar do apartamento que a gente estava para uma casa em construção. Então, a parte superior da casa estava toda arrumadinha, de baixo, mais ou menos. Então, ela teve que voltar ao mercado de trabalho, empreendedora que era, foi ser corretora, jornalista, colunista social e sempre para tentar suprir as necessidades da casa. Então, nós éramos realmente muito ligadas. E tanto que quando nós saímos de São José dos Campos para vir para Sorocaba, porque eu passei na faculdade aos 16 anos, então foi muito rápido. Ela era a secretária da Cultura na cidade e ela abdicou do cargo dela para vir de lá para cá comigo. Para acompanhar a filha? Para me acompanhar. Então, não me esqueço disso até hoje. Então, ela realmente sempre foi um suporte, um pilar na minha vida. Tenho muito a agradecer. Quando você fala, minha mãe deixou e veio para me acompanhar, como que você vê isso hoje, né? Você é mãe de 2 filhos, como que você encara, né, em pleno século XXI, que hoje as famílias elas estão um pouco mais diluídas, né? Como que você vê essa atitude da sua mãe e como você pensa, né, em agir quando chegar a hora de um filho ir para um lado e talvez o outro de outro lado, como que vai funcionar a mãe Cristiane e que base veio da mãe Dona Nina em cima disso?
Depois que a gente é mãe, muitas coisas mudam, muitas atitudes que os pais tinham em relação a gente compreende melhor, aceita e deixa de julgar e de condenar, né? E quando a gente é mãe, os nossos valores mudam muito e a gente quer tê-los perto, não só por aquele lado de ser mãe super protetora, de ser egoísta, de não querer liberar o filho para o mundo, mas a gente quer o bem-estar deles, que eles estejam bem, felizes, bem acompanhados. Então talvez seja mais uma proteção do que um ciúme, uma vontade de ter os filhos só para si. Como eu sou filha única, eu tento deixar meus filhos terem mais liberdade, então coisas que a minha mãe não deixava, eu deixo. Vai ter uma excursão na escola, vamos ver Maria Fumaça? Vamos ver a Maria Fumaça. Então, sem neuras, sem traumas, então eles vão tendo uma vida um pouquinho mais descontraída. Você procura dar um acerto, talvez, naquilo que você... Em teoria, acho que foi difícil. Foi difícil mim. Ou um pensamento mais do passado, por conta das circunstâncias. Pois sua mãe é uma mulher arrojada, né, para a época dela, como você é uma mulher arrojada para os dias atuais. Mas o que eu queria entender, Cris, é como que você se enquadraria nisso a hora que tiver. Você tem 2 filhos. Um resolve ir para o Canadá, né, e o outro resolve ir para a Inglaterra. Como que eu, Cristiane, vou me virar com essa situação? Minha mãe deixou o cargo dela de secretária de Cultura, de Colunismo Social. E eu, Cristiane Haddad, o que eu faço nisso? Eu já vou fazer na cabecinha deles, agora que eles são pequenos, para não fazerem nem intercâmbio, quanto mais serem cidadãos do mundo. Mas você acredita que você vai conseguir essa façanha de não deixá-los entender a globalização do mundo? Eu acho que isso é muito mais relacionado à afetividade com a família, relacionamento com a família. Então, da mesma maneira que eu quis ter a minha mãe perto de mim, eu acredito que eles vão querer ter a família presente. Mas no caso aí, Cristiane vai para o Canadá. Um exemplo. Quem sabe para morar 2, 3 meses no Canadá, 2, 3 meses na Inglaterra e continuar a vida profissional no Brasil. Entendi. Porque eu sinto você muito família, né? Eu sinto você, né, uma relação muito grande com a sua mãe. Sinto a preocupação que você tem e é muito nítido isso quando você fala da sua mãe. É uma coisa muito presente. E é muito presente quando você fala dos seus filhos. Então, são relações que não se desfacelaram, né? Muitas vezes, quando uma filha casa, um filho casa, esfria um pouco a relação com os pais. Em outras vezes não, que no caso não é o seu. Você continua uma família unida. Por isso que às vezes eu queria só estar entendendo, e acho que é uma curiosidade das pessoas que estão nos assistindo, de como que se processa isso, né? De uma mulher como você, que é lutadora, né, que é uma mulher que está antenada com tudo o que acontece, é ligada extremamente à mãe, é ligada extremamente aos filhos, né, e é muito família. Então é por isso que eu queria estar entendendo. Olha, se a gente pudesse ter clones, seria ideal. Um para a mãe, um para o marido, um para o trabalho, um para os filhos, mas não tem jeito, a gente tem que se dividir mesmo, mas não pode esquecer das raízes da família. Talvez você não esteja se lembrando, mas eu ainda tenho vó, a Dona Catarina Fabro Haddad, que está viva até hoje, matriarca da família, e tenta controlar a vida de todos, mesmo morando na aldeia de Emaús. Então, esse lado matriarca da minha família é muito grande. Com quantos anos? 98. 98. Anos. 98. Então, ela foi uma mulher muito presente na vida do marido, dos filhos, e tentar conseguir ter Podemos começar a entender então, Cris, que é uma família de mulher forte. De mulheres fortes. De mulheres que vieram para fazer a diferença. Sim. A gente tem uma tradição na família. Então, as mulheres não têm o sobrenome dos maridos. Ok. Não saia daí. Nós vamos logo voltaremos para poder entender essa tradição que Cristiane vai nos revelar. Aguarde um minuto, já voltamos.